Boa tarde, galera, beleza? Vamos falar um pouco aqui sobre o jogo do Flamengo, né? Flamengo e Santos. O Flamengo perdeu pro Santos, né? De 1-0. Jogo em que o Flamengo era favorito a ganhar, né? Claro, um jogo difícil na Vila Belmiro, mas era o favorito a ganhar. E se tivesse ganhado, teria abrido vantagem do Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga hoje contra o Fluminense lá no Rio, mas seriam 3 pontos a mais e 3 pontos de diferença, né? Caso o Cruzeiro empate ou perca hoje para o Fluminense. O Flamengo tem um jogo a menos, né? O Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, mas mesmo assim, né? Era jogo para o Flamengo ganhar, fazer ponto, pelo menos não perder ponto, né? O Flamengo perdeu muita oportunidade, teve muita posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo, e alguns lances duvidosos que não sei se entra, não deveria falar nesses lances, porque o Flamengo teve mais volume de jogo, né? Deixa eu mostrar uns dados aqui, né, pra falar, né, do jogo um pouco, né, porque foi um jogo mais do Flamengo do que do Santos, bem mais, né. O Flamengo teve 74% de posse de bola, né, contra 26% do Santos. 10 finalizações, tá, do Flamengo contra 8 do Santos. Só que assim, em finalização ao gol foi praticamente a mesma coisa, meio a meio. O Flamengo teve 10 finalizações, foram 5 ao gol. O Santos teve 8 finalizações, 4 ao gol. Então foi um jogo equilibrado em finalizações, mas em posse de bola o Flamengo teve muita posse, muito volume de jogo, só que não conseguiu ser efetivo, né? O Flamengo teve 26% de posse de bola contra 74% do Santos. Então é um volume de jogo enorme. Só que essas chances, a chance que o Flamengo teve, ele não conseguiu ser efetivo ao ponto de fazer os gols, né? E era isso que a mídia queria, na verdade, né? A mídia paulista aqui de São Paulo queria isso, né? Queria que o Flamengo perdesse, porque o Felipe Luiz falou muito do Pedro na coletiva passada, bateu em cima do jogador, falando que o jogador não está sendo profissional, mesmo ele tendo os problemas dele com a diretoria, com a diretoria, não é com o Flamengo, né? Claro, é o jogador do Flamengo, a diretoria é quem controla tudo, mas perdão por a zoada que eu tô aqui em cima aqui em casa, e lá embaixo tá tendo muito mais barulho. Eu vim aqui pra cima, mas os motoqueiros acabam passando e fazendo muito barulho, né? Mas voltando ao assunto, era isso que a mídia queria, né? Queria que o Flamengo perdesse pra causar, né? Querer soltar, falar que o Flamengo tá em crise, porque o Felipe Luiz falou do Pedro, porque eles passaram a semana toda criticando o Felipe Luiz. Não todos, mas a grande maioria, né? De jogadores, comentaristas falando que o Felipe Luiz estava errado, que não poderia falar assim, porque o Felipe Luiz vai perder o elenco. Só que loucura, né? É um jogador que recebe milhões por mês para fazer isso e ainda não faz. Não é porque alguém do departamento de futebol do Flamengo falou que iria vender ele por 15 milhões de euros que ele deveria ficar assim, até porque ele está recebendo. Ele tem que ser profissional. Ele recebe milhões por mês para ser profissional, fazer isso. Então ele deveria ter feito isso e não falar que não estava bem porque saiu tal coisa. Não existe isso. Aí fica um monte de jogadores e comentaristas falando que o Felipe Luiz está errado. Não está errado. Tem que falar mesmo. Esses caras têm que escutar. Esses caras recebem milhões por mês para fazer só isso e ainda tem que ser baculejado. Tem que
Ai não, tem que levar na manha porque o jogador é isso, senão vai perder o elenco. Oxe, a torcida tá aí, tá vendo. Tá vendo se perder, se vai fazer a cabeça da diretoria para tirar o treinador. Não, tem que falar mesmo, esses caras recebem muito. Então tem que ter mais profissionalismo. Entendeu? E aí o Flamengo perdeu, e aí por enquanto ainda não vi muito coisas da mídia, mas até mais tarde vai ter alguma coisa falando que o Felipe Luiz não ia falar se tivesse perdido e não sei o que. Tem que falar de qualquer jeito. O jogador não quer ser profissional, tem que falar, a torcida ficar sabendo. Tem essa de não falar. Então, voltando ao assunto do jogo, né? Eu queria falar isso porque a mídia tava doida que o Flamengo perdesse para o Santos para criar tumulto dentro do Flamengo. E, senão não tem visualização. Porque mídia, o Flamengo dá para eles quando é assim. A torcida é grande, fica um alvoroço. E voltando ao jogo, né, do Santos e Flamengo. Foi um gol do Neymar, né? Neymar fez um gol. E foi um deslize, né, por parte do Flamengo, né? Foi um erro de passe, né, que gerou esse gol. Eu acho que o Felipe Luiz não deveria ter tirado o Alan, tá? O Alan tava jogando muito bem, fazendo muito bons passes em profundidade, tá? Então acho que ele errou nessa parte. O Arrascaeta, tá? Falando do Arrascaeta agora um pouco, o Arrascaeta tá muito abaixo. Para um cara que a gente sabe que ele pode entregar mais, não sei o que aconteceu no Mundial. Ele voltou muito. Não é que ele voltou muito, né? Ele tá abaixo, né? Não jogou o Mundial bem. É um cara que a torcida espera muito dele. Eu particularmente espero muito dele. Ele é um dos vice-artilheiros do brasileiro. Precisa mostrar mais serviço, né? Porque o Flamengo depende muito dele. Porque nós não temos outros meios de criação que nem ele, né? Então a gente precisa que ele esteja em um ótimo dia, que assim o Flamengo ganha, né? Se não ganhar, anda perto de ganhar. E foi uma boa partida, tá? Do Flamengo. Não foi uma má, mas sim, deixou muito a desejar nas partes de finalização, tá? Não foi eficiente. O Santos teve a chance e conseguiu fazer 1-0 e acabou, né? Bem nos minutos finais. O Flamengo precisa ter mais eficiência no ataque, que é uma coisa que acontece no Flamengo há muito tempo, tá? Do Flamengo não ser eficiente no ataque, é uma coisa que a gente já sabe disso, mas isso precisa mudar, né? Porque senão perde ponto e perde campeonato, né? Então, comenta aí o que vocês acharam do jogo, tá? Se o Flamengo fez ou não um bom jogo. Eu acho que fez um bom jogo, só acho que deveria ter sido um pouco mais eficiente, não foi. Comentem aí, tá bom, galera, sobre o que vocês acharam do jogo. E tchau, tchau.